Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 48. Estudos de corte técnico 1. Aplicações por regiões em sólidos geométricos e peças mecânicas. Estudaremos nessa aula, de maneiras simples e práticas, noções de cortes técnicos em ambientes automotivos e em sólidos geométricos retilíneos. Em seguida, estudaremos alguns tipos e aplicações em peças e componentes mecânicos. Nos sólidos geométricos retilíneos, retrataremos em seus cortes suas composições, ou seja, suas achuras ou texturas, quais os materiais utilizados em suas formações, como aço, ferro, cobre, etc. Nos campos da arquitetura e engenharia, utiliza-se outros tipos de materiais, como madeira, concreto e etc. Vejamos a seguir aplicações por regiões e em sólidos geométricos. Representação, interpretação, corte técnico. Bom, observe uma pequena ilustração onde mostrarei bem claro o que vem a ser ou o significado de corte técnico. A princípio, entenderemos dessa maneira simples, facilitando assim nossos estudos, ok? Observe, na letra C, tem uma seta vermelha em cor vermelha em movimento. Eu vou dar um pequeno corte nessa letra, observe. Então eu tirei uma parte da letra e visualizei que dentro da letra C tem um parafuso. Então corte técnico significa, a princípio, isso. Retirar uma parte superficial e retratar o seu interior, ok? Corte técnico, definição NBR 100-670. Bom, o que vem a ser um corte técnico? Corte técnico significa retirar superfícies ou camadas de proteções com objetivos de retratar ou mostrar partes internas de motores automotivos e outros, ou simplesmente de uma peça mecânica isolada, conforme necessidades, destacando-se dessa maneira regiões ou partes do seu interior, detalhes e ou conexões. Em casos específicos, analisa-se suas composições, os materiais usados, ou seja, os tipos utilizados em suas fabricações físicas, através das achuras ou texturas representativas em aço, ferro, cobre, alumínio, ouro e outros. Cientificamente, suas retratações em perspectiva projetam cortes como cotas de dimensionalidades, vistas laterais sombreadas em vistas isométricas, para definir melhores conhecimentos em visões nas 3 dimensões. Sugiro mais estudos em sistemas diversos, onde serão necessários para perceberem maiores detalhes e mais aproveitamentos em desenvolvimentos CAD. Representação, aplicações de corte técnico.
Observe nessa ilustração agora uma outra forma de se demonstrar um corte técnico. Note que é uma maneira de aplicar um corte por regiões, onde destaca-se partes específicas ou em detalhes. Corte não significa cortar e jogar fora, e sim de analisar seu interior, detalhes ou regiões em estudos, e etc. Observe essa ilustração. Veja aí um automóvel, um capô fechado, e sobre ele 3 regiões em destaques, certo? Eu vou liberar essas 3 regiões e vamos analisar uma parte específica. Vejamos. Veja aí. Corte técnico por região ou regiões. Vamos abrir o capô e vou escolher uma região. Vejamos. Observe a setinha em cor vermelha em movimento. Vamos analisar aquela vareta amarelinha, ou seja, é a vareta de medidor do nível de óleo do motor deste carro, ok? Vou circular ela e vou dar um zoom, ou seja, vou aumentar o tamanho para que possamos analisar com calma. Bom, está aí nossa peça em destaque. Isso significa um corte técnico por região, ok? Aí analisaremos o tipo da vareta, a marca, a cor, o que automóvel é. Isso aí você encontra muito em concessionárias. Quando você vai comprar uma peça, ou o despachante, ou o técnico, ou o vendedor, ele vai no sistema, localiza uma peça, dá o zoom, e você confirma se é a mesma peça que você quer comprar. Ok? Dando sequência aos nossos estudos, observe que aplicamos um corte por regiões, ou seja, em uma região específica, nesse motor automotivo, onde analisamos uma peça específica em destaque, certo? Bom, vejamos a seguir tipos de achuras ou texturas aplicadas em cortes técnicos já vistos em sólidos geométricos retilíneos, traçados em aulas passadas, ou seja, nas aulas 30, 30A e 17, ok? Vejamos como essas peças procedem em suas representações com seus cortes específicos. Vamos lá, observe aí, corte técnico por região ou regiões, já vistos, ok? Vamos agora conhecer algumas achuras ou texturas e ver suas aplicações nos sólidos retilíneos a seguir. Vamos lá. Corte técnico, tipos de achuras. Antes, porém, de suas aplicações, vejamos alguns tipos de achuras ou texturas que serão aplicadas em regiões internas das peças em estudos ou outras para melhores entendimentos. Vamos refazer alguns sólidos já vistos em aulas passadas e na parte que sofreram cortes retrataremos um tipo de achuras correspondente, ok? Vejamos a seguir. Observe aí alguns tipos de achuras: metal em geral, ferro forjado, aço inox, madeira, alumínio, cobre e ligas e etc. Ok? Vamos lá. Corte técnico. Traçados. Exemplo 1. Observe com atenção como chegamos a essa peça referente, ou seja, esse modelo abaixo, com seus cortes já existentes. Acompanhe passo a passo sua construção e seus cortes aplicados, ok? Observe. Veja aí os 3 eixos, altura, largura e profundidade, a construção do seu bloco principal, com suas cotas, suas arestas aparentes
paralelas entre si, e as transparentes, ou seja, as que ficam na parte interna da peça, também paralelas entre si. Ok? Bom, vamos chegar a esse modelo, igualzinho. Observe, vamos aplicar o corte na parte central, veja a seta indicando, na parte superior no meio, certo? Vamos retirar essa parte e vamos igualar o nosso traçado ao modelo existente. Observe, vamos retirar as partes transparentes e vamos colorir igualzinho, certo? Pronto, está aí a nossa peça exatamente igual ao modelo em estudos. Esse assunto nós já vimos na aula 17, quando estudamos perspectiva isométrica, seus traçados passo a passo, ok? Bom, vamos supor que essa peça foi construída ou foi feita em aço inox. O que é que vamos fazer? Vamos trocar suas cores para uma cor só, em monocromia. Observe, o preto em cores monocromáticas. E na parte que sofreu o seu corte, ou os seus cortes, vamos aplicar a textura em aço inox. Observe lá a setinha indicando aquelas linhazinhas paralelas, significa que foram aplicadas a textura de aço inox ou achuras, ok? Está aí o nosso modelo em corte técnico, em sólido geométrico 3D, exemplo 1, ok? Corte técnico, traçados, exemplo 2. Vejamos nesse outro exemplo como chegamos a essa peça, ou seja, esse modelo abaixo, com seus dois cortes já existentes. Acompanhe passo a passo com atenção, ok? Vamos lá. Observe os três eixos, altura, largura e profundidade. Vamos traçar essa peça passo a passo, veja aí um pouco mais rápido, que já vimos, certo? Eu fiz o bloco principal, tracei suas arestas visíveis e as tracejadas. São as transparentes que ficam na parte interna da peça, ok? Bom, está aí nossa peça traçada a princípio. Vou aplicar os dois cortes que foram aplicados na peça. Vou retirar essas duas partes laterais e vamos chegar a exatamente esta peça, o modelo, igualzinho. Observe. Está aí a peça, exatamente igual ao modelo, ok? Bom, essa peça também nós traçamos durante a aula 17, quando estudamos perspectiva isométrica, ok? Bom, vamos supor que essa peça seja de cobre ou ligas. Bom, então, as duas partes que sofreram cortes têm que levar essa textura. Observe, vou mudar de cor e aplicarei a textura de cobre ou ligas nos espaços que sofreram cortes durante os estudos dessa peça, ok? Observe aí, corte técnico em sólidos geométricos em 3D, exemplo 2. Corte técnico, traçados, exemplo 3. Vejamos agora o terceiro exemplo. Como chegaram a essa peça, ou seja, a esse modelo abaixo, com seus cortes existentes. Acompanhe agora, passo a passo, seus traçados, ok? Vejamos. Observe aí os três eixos, altura, largura e profundidade. Seu bloco principal sendo construído. Observe suas arestas paralelas entre si, tanto as visíveis quanto as transparentes, ou seja, as arestas internas, ok? Vamos indicar agora a parte que vai ser removida, com a setinha vermelha. Observe, vamos remover essa parte lateral da peça, uma parte dela, observe. Retirei a parte lateral e vamos colorir igualzinho ao modelo em estudos, ok? Observe. Está aí a nossa peça igualzinho ao modelo em estudos. Esse assunto
já foi vistos em perspectiva isométrica na aula 17, seus traçados passo a passo, ok? Bom, vamos supor que essa peça seja construída em ferro forjado. O que é que vai acontecer? Na parte que sofreu o corte ou os cortes, tem que aparecer essa textura, ou seja, as achuras de ferro forjado. Observe, mudei as cores e na parte que sofreram cortes, eu apliquei as texturas ou achuras de ferro forjado, ok? Então, corte técnico em sólido geométrico em 3D. Exemplo 3. Corte técnico, pleno ou total. Bom, o que vem a ser um corte pleno ou total? Observe que começamos a mudar nossos estudos em relação a corte técnico. Daqui para frente, nossos cortes terão seus nomes científicos correspondentes, conforme normas técnicas. Vejamos nosso quarto exemplo para facilitar nossos entendimentos. Observe, corte pleno ou total. Bom, é um corte onde sua representação é simplesmente como se estivéssemos partindo um pão para a colocação de manteiga ou outros ingredientes. Esse tipo de corte deve ser aplicado exatamente ao meio da peça ou objeto, dividindo-o em partes iguais, retratando assim detalhes internos. Com isso, deixa de ser necessário exibição de linhas ocultas na maioria dos casos, ok? Vejamos. Exemplo 4. Note agora a nossa peça. Observe, está o nosso sólido retilíneo, com alguns detalhes quadrangulares e um circular, certo? Vamos aplicar um corte pleno ou total, ou seja, vamos desenhar essa mesma peça e a metade vamos colocar em cor cinza. Observe, está a mesma peça com a metade em cor cinza. Significa que nós vamos retirar essa parte cinza e vamos retratar a parte interna do meio para trás, ok? Observe, vamos retirar a parte cinza e vamos ficar com a metade da peça sofrendo o seu corte, ok? Bom, vamos supor que essa peça seja feita de metal em geral. Então, obviamente, a nossa textura ou achuras tem que ser apresentada nesse espaço onde a seta vermelha está indicando. Então, vamos colocar as nossas texturas aí, ok? Texturas ou achuras de metal em geral, ok? Observe aí, corte técnico em sólido geométrico em 3D, certo? Bom, na próxima aula iremos conhecer outros tipos de cortes técnicos científicos, com exemplos, seus nomes, presenças de achuras e etc. Tudo com ilustrações passo a passo, ok? Vamos lá, espero que tenha entendido esse assunto, ok? Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!